A Guerra ao Terror é um episódio histórico caracterizado por uma série de campanhas militares antiterroristas iniciada pelos Estados Unidos da América após os ataques de 11 de setembro de 2001, que duram até hoje. Essas campanhas abrangem múltiplas guerras e conflitos espalhados ao redor do mundo. Alguns pesquisadores e cientistas políticos argumentam inclusive que ela substituiu a Guerra Fria. O conflito inicial foi direcionado à Al-Qaeda e ao Talibã, com o teatro principal no Afeganistão e no Paquistão, uma região chamada de Afpak. Contudo, após sua expansão territorial em 2014, a milícia do Estado Islâmico também emergiu como um adversário-chave dos Estados Unidos. Além disso, diversos outros países também sofreram impacto diretamente pela guerra ao terror, como a Líbia, Somália e Iêmen. Embora as principais guerras no Afeganistão e no Iraque tenham terminado, o ataque liderado pelo Hamas em 2023 a Israel e o status do Irã como um estado patrocinador de grupos radicais levaram a questões sobre um novo capítulo da luta contra o terrorismo. Nesse vídeo, irei falar da guerra ao terror. Em maio de 1996, um grupo radical patrocinado por Osama Bin Laden, mais tarde reformado como Al-Qaeda, começou a formar uma grande base de operações no Afeganistão. 2 anos depois, Osama Bin Laden declarou guerra ao Ocidente e a Israel. Naquele mesmo ano, a Al-Qaeda atacou as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, matando 224 pessoas, incluindo 12 americanos. Era o início das operações daquela organização terrorista. Em retaliação, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, lançou uma campanha de bombardeio no Afeganistão. Os ataques não conseguiram matar nenhum líder da Al-Qaeda ou do Talibã. 3 anos depois, a história da humanidade iria mudar. Na manhã de 11 de setembro de 2001, 19 homens sequestraram 4 aviões. Assim que os sequestradores assumiram o controle dos aviões, eles disseram aos passageiros que tinham uma bomba a bordo e poupariam as vidas dos passageiros e da tripulação quando suas exigências fossem atendidas. Nenhum passageiro ou tripulação suspeitou que eles usariam os aviões como armas suicidas, já que isso nunca havia acontecido antes na história. Os sequestradores, membros da célula de Hamburgo da Al-Qaeda, lançaram 2 aviões contra as torres gêmeas do World Trade Center na cidade de Nova York. Ambos os edifícios desabaram em 2 horas. Os sequestradores lançaram um 3º avião contra o Pentágono, nos arredores de Washington, D.C. O 4º avião caiu na Pensilvânia depois que alguns de seus passageiros e tripulantes tentaram retomar o controle do avião, que os sequestradores haviam direcionado para atingir a Casa Branca. Nenhum dos voos teve sobreviventes, um total de 2.977 vítimas e os 19 sequestradores morreram nos ataques. Pela primeira vez na história, a OTAN invocou o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, que obriga seus membros a considerarem um ataque armado contra um Estado-membro como um ataque armado contra todos eles. Em 18 de setembro de 2001, o presidente George W. Bush assinou a Autorização para Uso de Força Militar Contra-Terrorista, a AUMF. Essa lei autorizou o presidente a usar toda a força necessária contra aquelas nações, organizações ou pessoas que ele determinar que cometeram ou auxiliaram os ataques terroristas que ocorreram em 11 de setembro de 2001. Esse ato autorizou o presidente dos Estados Unidos a lançar operações militares em todo o mundo sem supervisão do Congresso. Desde 2001, essa lei foi usada para lançar campanhas militares em pelo menos 22 países. Em um discurso, Bush fez referência à guerra ao terror e às cruzadas, tornando-se alvo de fortes críticas devido às relações históricas entre muçulmanos e cristãos. Abre aspas. Este é um novo tipo de mal, e o povo americano está começando a entender. Esta cruzada, esta guerra contra o terrorismo, vai demorar um pouco, e o povo americano deve ser paciente. Eu vou ser paciente. Fecha aspas. E assim começava a guerra ao terror. Despicable acts of terror.
Em 20 de setembro de 2001, George Bush enviou um ultimato ao governo do Talibã do Afeganistão para entregar Osama Bin Laden e os líderes da Al-Qaeda que operavam no país. O Talibã exigiu provas de ligação de Bin Laden aos ataques de 11 de setembro e ofereceram-se para conduzir um julgamento num tribunal islâmico. Contudo, Bush não aceitou a reivindicação do Talibã. Em outubro de 2001, as forças dos Estados Unidos, com o Reino Unido e aliados da coalizão, invadiram o Afeganistão. Essa ficou conhecida como a Operação Liberdade Duradoura. Após a invasão terrestre e os bombardeios, em meados de novembro, Cabul, a capital do Afeganistão, caiu. Os remanescentes da Al-Qaeda do Talibã recuaram para as montanhas do leste do Afeganistão, principalmente Tora Bora. Em dezembro, as forças da coalizão fizeram uma incursão na região, mas acredita-se que Osama Bin Laden escapou para o Paquistão durante essa batalha. O Talibã se reagrupou no oeste do Paquistão e começou a realizar ataques insurgentes. As forças da coalizão responderam com uma série de ofensivas militares e um aumento de tropas no Afeganistão. Em 2010, as forças da coalizão lançaram a Operação Monshatarak, no sul do Afeganistão, juntamente com outras ofensivas militares, na esperança de destruir a insurgência do Talibã de uma vez por todas. Em setembro de 2014, o Afeganistão e os Estados Unidos assinaram um acordo de segurança que permitiu que as forças dos Estados Unidos e da OTAN permanecessem no Afeganistão até o ano de 2024. No entanto, em fevereiro de 2020, os Estados Unidos e o Talibã assinaram um acordo de paz condicional em Doha, que exigia que as tropas dos Estados Unidos se retirassem do Afeganistão dentro de 14 meses, desde que o Talibã cooperasse com os termos de acordo para não permitir que nenhum de seus membros ou indivíduos, incluindo a Al-Qaeda, use o solo do Afeganistão para ameaçar a segurança dos Estados Unidos e seus aliados. Depois que Joe Biden se tornou presidente dos Estados Unidos, ele adiou a data de retirada prevista para 31 de agosto de 2021. Contudo, em 15 de agosto de 2021, a capital afegã, Cabul, caiu em uma ofensiva surpreendentemente eficaz do Talibã, encerrando a guerra no Afeganistão. Os Estados Unidos concluíram a retirada precipitada de suas forças armadas do país. A retirada foi duramente criticada tanto internamente quanto no exterior, por ser caótica. Apesar de evacuar mais de 120 mil pessoas, a evacuação em grande escala também foi criticada por deixar para trás centenas de cidadãos americanos, residentes e familiares. Durante um discurso em 2002, George W. Bush acusou a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque de apoiar o terrorismo. Esses países foram retratados como uma ameaça global e categorizados sob a terminologia referida como o eixo do mal. O governo Bush alegou que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Em outubro de 2002, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução que autorizou o presidente dos Estados Unidos a ordenar um ataque militar contra o Iraque. Em março de 2003, Bush emitiu um ultimato a Saddam Hussein e a 2 de seus filhos para que deixassem o Iraque num prazo de 48 horas ou então enfrentassem um conflito militar. Saddam Hussein não deixou o governo. A Guerra do Iraque começou em março de 2003 por uma campanha aérea que foi imediatamente seguida por uma invasão terrestre liderada pelos Estados Unidos. O primeiro ataque terrestre ocorreu na Batalha de Qasr, quando uma força combinada de soldados britânicos, norte-americanos e poloneses tomou o controle da cidade portuária. Bagdá, capital do Iraque, caiu para as tropas dos Estados Unidos em abril de 2003 e o governo de Saddam Hussein foi rapidamente dissolvido. O ditador do Iraque foi capturado pelas forças dos Estados Unidos em dezembro de 2003 e executado em 2006. No entanto, uma insurgência surgiu contra a coalizão liderada pelos Estados Unidos e governo pós-Saddam. A rebelião, que incluía grupos filiados à Al-Qaeda, levou a muitas baixas da coalizão americana. Em 2004, as forças insurgentes ficaram mais fortes. Os Estados Unidos lançaram ofensivas em fortalezas insurgentes em cidades como Najaf e Fallujah. Em 2007, o presidente Bush apresentou uma nova estratégia com base em táticas de contra-insurgência. O aumento de tropas na Guerra do Iraque em 2007 foi parte desse novo caminho a seguir, que juntamente com o apoio dos Estados Unidos a grupos sunitas que ele havia tentado derrotar anteriormente, causou um aumento dramático na violência no país, gerando a morte de quase 1 milhão de iraquianos.
A guerra entrou em uma nova fase em 2010, com o fim oficial das operações de combate dos Estados Unidos. O presidente Barack Obama ordenou a retirada da maioria das tropas em 2011, mas começou a redistribuir forças em 2014 para combater o grupo Estado Islâmico. Em julho de 2021, havia aproximadamente 2.500 soldados americanos no Iraque, que continuaram a ajudar na missão de combater os remanescentes do Estado Islâmico. Além das guerras convencionais, os Estados Unidos e aliados também travaram uma guerra contra o Estado Islâmico. Esse conflito foi caracterizado por um apoio a forças locais e ênfase em bombardeios e ataques de drones, ao invés de uma guerra convencional. A partir de 2014, muitos países começaram a intervir contra o Estado Islâmico, em resposta aos rápidos ganhos territoriais da organização terrorista. Em setembro daquele ano, Barack Obama disse que detinha a autoridade necessária para destruir o grupo conhecido como Estado Islâmico do Iraque e do Levante, e que tomaria todas as ações necessárias. Dessa forma, Obama autorizou o envio de forças adicionais dos Estados Unidos para o Iraque. Os Estados Unidos, a Arábia Saudita e outros aliados iniciaram ataques aéreos contra o Estado Islâmico na Síria. Em 2015, as forças russas lançaram uma intervenção militar na Síria para apoiar o seu aliado Bashar al-Assad na luta contra o Estado Islâmico. Do outro lado do conflito, a coalizão liderada pelos Estados Unidos treinou, equipou e apoiou milícias sírias e curdas. Nos meses seguintes, ao início de ambas as campanhas aéreas, o Estado Islâmico começou a perder terreno no Iraque e na Síria. Apesar disso, as mortes de civis devido a ataques aéreos começaram a aumentar substancialmente em 2015 e 2016. Além do Iraque e Síria, principais países afetados pelo avanço do Estado Islâmico, a Líbia também sofreu repercussões graves. Com a queda do regime de Muammar al-Gaddafi, o Estado Islâmico aproveitou o vácuo de poder no centro do país. Longe das principais cidades de Trípoli e Benghazi, o Estado Islâmico expandiu-se rapidamente e absorveu e derrotou outros grupos islâmicos dentro da Líbia. O Estado Islâmico tomou o controle da cidade costeira de Sirte no início de 2015 e começou a se expandir para leste e sul. No entanto, os grupos rebeldes voltaram suas armas contra o Estado Islâmico, com a ajuda de ataques aéreos por forças ocidentais. Em agosto de 2016, os militares dos Estados Unidos começaram ataques aéreos, que juntamente com a pressão contínua no solo das milícias líbias, causaram a derrota do Estado Islâmico na Líbia. Ao final de 2017, o Estado Islâmico não controlava nenhum território no Iraque e apenas 5% do território sírio, após ações prolongadas de ofensivas de ataques russos e americanos. Em dezembro daquele ano, o Iraque declarou vitória na luta contra o Estado Islâmico e a guerra no Iraque foi dada como acabada. 2 anos depois, em março de 2019, o Estado Islâmico foi derrotado na Síria após perder a Batalha de Baghuz Falquani. Hoje, o grupo está bem enfraquecido e possui pouca influência geopolítica global. Em 2020, as Nações Unidas estimaram que cerca de 10.000 combatentes do Estado Islâmico permaneceram na Síria e no Iraque, principalmente como células adormecidas. Um dos países que mais teve impacto com a guerra ao terror foi o Paquistão, por conta de sua proximidade com o Oriente Médio. Após os ataques de 11 de setembro, o presidente do país, Pervez Musharraf, se posicionou contra o governo do Talibã. Musharraf concordou em ceder aos Estados Unidos o uso de bases aéreas para a Operação Liberdade Duradoura. Em 2002, o governo paquistanês tomou uma posição firme contra os grupos jihadistas e prendeu dezenas de líderes radicais. Muitos membros da resistência do Talibã fugiram para a região da fronteira norte do Afeganistão e Paquistão, onde o exército paquistanês tinha pouco controle. Com a logística e apoio aéreo dos Estados Unidos, o exército paquistanês capturou e matou vários agentes da Al-Qaeda. Osama Bin Laden, sua esposa e seu filho foram mortos em maio de 2011, durante um ataque conduzido pelas Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos em Abbottabad, no Paquistão. Além do Oriente Médio e a Ásia, a África também foi alvo de várias operações da guerra ao terror.
Uma das regiões mais estratégicas é o Saara e Sahel, onde os Estados Unidos lideram esforços no combate contra o terrorismo e policiamento do tráfico de armas e drogas na África Central. O principal país africano alvo na guerra ao terror é a Somália, especialmente pela forte presença do grupo Al-Shabaab, um aliado da Al-Qaeda. Desde 2007, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem como alvo grupos militantes dentro da Somália. As principais forças de combate são ataques de drones direcionados e ataques de mísseis da Marinha dos Estados Unidos. A partir de 2017, ataques aéreos visando atingir grupos terroristas aumentaram dramaticamente sob a administração de Donald Trump. Estima-se que cerca de 150 civis foram mortos por ataques aéreos dos Estados Unidos na Somália desde 2007. Os Estados Unidos também realizaram uma série de ataques militares contra membros da Al-Qaeda no Iêmen desde que a guerra contra o terrorismo começou. O Iêmen tem um governo central fraco e um poderoso sistema tribal. A repressão governamental contra as células da Al-Qaeda começou em 2001, aumentando constantemente até 2010, quando o Iêmen declarou guerra aberta à Al-Qaeda. Além de lutar contra essa organização terrorista em várias províncias, o Iêmen foi forçado a lidar com uma insurgência xiita no norte e separatistas militantes no sul. Em setembro de 2014, uma guerra civil em larga escala se iniciou no país, depois que combatentes Houthis invadiram e depuseram o presidente, fraturando o governo iemenita. Até hoje, o Iêmen é alvo de constantes bombardeios americanos visando grupos terroristas e vive uma sangrenta guerra civil e uma grande crise humanitária. Além dos esforços militares no exterior, após o 11 de setembro, a administração Bush aumentou os esforços domésticos para evitar futuros ataques terroristas. Os Estados Unidos começaram a travar uma guerra em casa contra o terrorismo. A realidade dos americanos mudou substancialmente após 2001 e o governo dos Estados Unidos começou a ter um papel muito mais presente na vida de seus cidadãos. Várias burocracias governamentais que lidavam com segurança e funções militares foram reorganizadas. Uma nova agência chamada Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos foi criada. Em outubro de 2001, foi proclamado o Ato Patriota, que aumentou o poder do governo para investigar registros telefônicos, comunicações por e-mail e transações financeiras, particularmente aquelas envolvendo indivíduos e entidades estrangeiras. Muitos grupos políticos declararam que essa lei removeu restrições à autoridade governamental e que é uma infração das liberdades civis. Após o 11 de setembro, o governo dos Estados Unidos iniciou um programa de transferência extrajudicial de prisioneiros. O objetivo é frequentemente de conduzir torturas ao detido, que seriam difíceis de conduzir no ambiente legal dos Estados Unidos. Essa prática é conhecida como tortura por procuração. Além disso, em 2002, o governo dos Estados Unidos criou o campo de detenção na Baía de Guantánamo, uma prisão política e militar. O presidente Bush declarou que a Convenção de Genebra, que protege prisioneiros de guerra, não se aplicaria aos detidos do Talibã e da Al-Qaeda. Os presos são detidos indefinitivamente, não recebem julgamento e são muitas vezes torturados. Guantánamo é considerado uma grande violação dos direitos humanos pela Anistia Internacional. Contudo, a base militar não é legalmente território dos Estados Unidos e, portanto, é considerado um buraco negro legal. Apesar dos esforços da guerra ao terror, diversos ataques terroristas continuaram acontecendo ao redor do mundo. Inclusive, alguns especialistas afirmam que justamente por conta da reação agressiva da coalizão americana, esses ataques se intensificaram. Um exemplo foi os ataques da Al-Qaeda à revista francesa Charlie Hebdo. Outro exemplo, também na França, foram os ataques de Paris em novembro de 2015, que deixaram pelo menos 137 mortos e 352 feridos. Durante a operação da guerra ao terror, ocorreram diversos crimes de guerra. Um inquérito público no Reino Unido relatou que unidades da SAS britânicas estiveram envolvidas nas execuções de pelo menos 80 civis durante 2010 e 2013, acompanhadas por um encobrimento nos mais altos escalões das forças especiais britânicas.
As ocupações dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque tornaram-se extremamente impopulares entre a população americana. Milhares de pessoas realizaram protestos denunciando as campanhas militares como ocupação ilegal de outros países. Diversos veteranos dos Estados Unidos devolveram as suas medalhas de honra ao mérito. Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. A guerra ao terror é uma guerra multitrilionária que custou muito mais do que estimado originalmente, chegando à casa de 8 trilhões de dólares. A noção de uma guerra contra o terrorismo provou ser altamente controversa, com os críticos acusando que ela foi explorada pelos governos participantes para perseguir objetivos políticos. Se estima que mais de 38 milhões de pessoas foram deslocadas pelas guerras pós 11 de setembro, no Afeganistão, Paquistão, Iraque, Líbia, Síria, Iêmen e Somália. A guerra ao terror causou o maior número de deslocamentos por qualquer guerra desde 1900, com exceção da Segunda Guerra Mundial. Relatórios recentes estimam que cerca de 2 milhões de vítimas fatais foram causadas pela guerra ao terror. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!